Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Vamos respirar. Vou dar um tempinho para as pessoas começarem a chegar. Os nossos minutinhos de respirar. Começar a nossa conversa de meia hora das nossas quintas mais amorosas. É o tempo para você, é o tempo para mim, é o tempo de amorosar o mundo. Então vamos dar um tempo agora com essa música, vamos respirar, esperar as pessoas chegar. Oi, Lu! Vamos falar sobre contágio emocional, como isso afeta a nossa vida, como isso afeta as crianças, o que nós adultos podemos fazer e o que também nós não podemos fazer. Então vamos começar a nossa live. Primeiro falando que todo esse tempo, todo pequeno momento que a gente se dedica para nós é um ganho para o mundo. Então vamos falar sobre contágio emocional e vamos pensar assim, que cada ser humano ele carrega dentro de si, a bordo, milhares de emoções, milhares de vivências, milhares de interpretações, né, e formas de ver o mundo, e formas de ver as coisas. E o que todas as pessoas precisam é de um lugar seguro para descompactar tudo isso, para lidar com tudo isso. Nós vivemos em sociedade e como tal a gente não pode esperar um crescimento maior ou um crescimento sem pensar no outro, né? Então se a gente precisa de um lugar seguro, as crianças também precisam desse mesmo lugar seguro. Eu vou desligar a nossa música para a gente começar a nossa live. Então vamos lá. Vamos primeiro pensar no contágio emocional. O que é esse contágio emocional? Bom, a primeira coisa é que esse contágio ele acontece quando as emoções e comportamentos de uma pessoa afetam a outra pessoa. Sabe os fósforos quando estão empilhadinhos assim e um vai acendendo o outro? Isso é contágio emocional. Contágio emocional é quando as emoções de um contagiam o outro. E esse contágio emocional, ao contrário do que muitas pessoas acham, esse contágio emocional ele é automático. Muitas vezes a gente não percebe. Eu não olho para você agora na nossa live e falo assim: nossa, você agora vai ficar brabo. E você fica bravo. Não é assim que funciona, né? Ou, agora você tem que ficar feliz. Não é. E a gente vai falar sobre esse contágio emocional de formas mais profundas pra gente entender, né? O que a gente também às vezes espera dos outros, mas também assim, o que a gente precisa trabalhar na gente. Eu vou olhando aqui, se vocês precisarem escrever qualquer coisa, por isso que às vezes eu olho pra baixo pra poder dar um oizinho, pra poder ver se tem perguntas ou não. Eu quero que esse espaço seja um espaço aberto, leve, amoroso pra gente poder conversar. Tá bom? Então assim, o sistema nervoso de cada pessoa se conecta, sabe a rede de neurônios? Nós, enquanto humanidade, somos um sistema de neurônios. A gente se comunica com o outro, a gente sente o outro, a gente vibra pelo outro. Pode ver, às vezes alguém vem contar alguma coisa, uma história triste, a gente se conecta com aquilo e é automático. Então eu não preciso pensar que eu vou me conectar com o outro muitas vezes, porque é muito automático isso. Bom, e antes da gente começar a falar sobre contágio emocional, eu fiquei pensando, né, qual história que eu podia trazer, e teve uma muito recente que aconteceu aqui em casa, que a gente fala, né, a gente não decide educar com respeito uma vez e consegue todas as outras, né? Então, assim, eu falho muito também. As pessoas falham, porque as pessoas são seres humanos. A única diferença é que a gente consegue retomar para o caminho de equilíbrio, de pausa, às vezes um pouco mais rápido, porque a gente já conhece as rotas de fuga, a gente já conhece como a gente funciona. Bom, eu vou contar uma história para vocês, e vocês vão imaginando aí na cabeça de vocês, tá? Eu sonhava em ver a neve, sempre. Eu queria ver ela caindo, eu queria toda aquela preparação, eu queria, sabe assim, já até imaginava a neve caindo, eu já imaginava as coisas acontecendo, então eu criei uma expectativa muito grande para isso. O que acontece é que a gente foi realmente na neve, então antes de subir a serra,
Lógico, gente, vamos todo mundo no banheiro pra lá em cima ninguém ficar com vontade de fazer xixi. Então vai, para, todo mundo se arruma. Então teve uma preparação. Eu antecipei o fato de que, nossa, eu sei que vai precisar fazer xixi em algum momento lá em cima, se tiver fechado é difícil, então vai todo mundo agora. Fomos todo mundo no banheiro, né, e subimos. Quando a gente chegou lá em cima, que meu marido parou o carro, a minha filha falou assim, mãe, eu preciso fazer xixi. E ela se desesperou assim, eu preciso fazer xixi, e é agora, eu não vou conseguir. Daí sabe aquela musiquinha que eu fiz na minha cabeça, que eu ia ver a neve caindo? Fez fó. E ela começou a chorar, mas assim, ela tava desesperada para fazer xixi. Bom, o que eu fiz? Vai lá, meu marido e minha mais velha vão lá fora ver a neve. E eu, que queria muito, que eu sonhava com aquele momento, fiquei no carro, né? Então assim, eu fui... Aquela minha frustração já me pegou, já me marcou, porque eu esperei muito tempo aquilo. E minha filha, o que ela mais queria era encontrar um banheiro e fazer xixi. Ela não estava preocupada com a musiquinha da minha cabeça, se ia cair neve ou não. Ela não estava preocupada se ia demorar mais tempo para descer ou não. Daí eu fui dando soluções, né? Falei, então tá, o que você acha então de fazer xixi aqui no pano? E daí depois a gente se limpa, já que não tem como voltar. Vocês podem estar até rindo, mas eu falei isso pra ela. Não, mãe, eu não quero, eu quero um banheiro. Não, filha, então vamos pegar, faz xixi nesse saco plástico. Não, mãe, eu não quero. Gente, nessa hora que ela tava desesperada dentro do carro, o que aconteceu? O que começou a cair lá fora do carro? Neve. A neve que eu tinha sonhado, que eu tinha planejado e que eu queria ver. E eu vi meu marido e minha mais velha lá aproveitando, olha, tá nevando. E eu... com aquela explosão de emoção ali no carro, né? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E não sei o quê. Então, resumo da ópera, que ela estava num estado emocional de desespero. Eu entrei nesse estado emocional de desespero e comecei a ficar nervosa, não sabia o que fazer, e queria ir lá fora, mas queria estar com ela. Daí teve uma hora que ela pegou, olhou pra mim e falou assim, mãe, você não deve gostar de ter eu, porque você não tá indo ver a neve. Gente, eu tava assim, nervosa mesmo. Daí ela olhou pra mim e falou aquilo, e eu falei, meu Deus, o que eu tô nesse momento, né, ensinando pra minha filha? Então eu respirei, olhei pro olho dela e falei, filha, sabe o quê? Você é mais importante do que essa neve que tá caindo lá fora. Eu escolho ficar com você e a gente vai achar um jeito de levar você no banheiro. Vamos chamar o pai, vamos chamar a mana, a gente vai entrar no carro, a gente vai fazer xixi e depois a gente volta. Respirei. Mas aquilo me marcou tanto porque assim, eu me conectei totalmente com o estado emocional que ela tava, né? Mas naquela hora eu tive o clique de falar, bom, a criança que tá na minha frente vale muito mais do que uma coisa que eu queira fazer, do que uma expectativa minha, do que um controle meu, né? Sempre a criança vai valer mais do que tudo. Daí naquela hora, essa ficou a nossa frase. Então, às vezes, assim, ela tá aqui em casa e dela, mãe, fala aquela frase. Eu olho para ela assim, no dia a dia agora. Assim, filha, quem é mais importante que a neve? Dela levanta o dedo, eu. Então, assim, foi um momento difícil que a gente passou, mas que veio e deu o tema da nossa live, porque eu falei, gente, a gente precisa conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente não entende esses vários gatilhos, a gente não entende o que é autorregulação, e a gente não entende como que a gente pode falar sobre isso, né? Kathleen, eu vou pedir para você esperar essa pergunta, eu vou só ler aqui. Tá, você tá querendo diferenciar contágio emocional de codependência emocional. A gente vai falar sobre isso mais no fundo, mais depois no final da live, porque a gente primeiro vai falar sobre o contágio emocional, o que ele é, o que é a corregulação e como que surge a autorregulação. Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Agora veja a diferença. A minha filha podia estar com vontade de fazer xixi no carro. Eu tô contando essa história toda pra gente ir construindo o nosso caminho, tá? Eu podia ter muito bem ter falado pra ela, agora não é hora de fazer xixi. Você já fez lá embaixo, não vai mais fazer. Vai ficar segurando a vontade pra gente ir lá fora. Segura mais um pouco. Você nem tá com vontade. Eu podia estar mandando no que ela tá assim. Você nem tá com vontade. Segura mais um pouco. Fica quieta agora. Vamos lá fora ver a neve, depois a gente vai. Eu podia ter feito isso.
Só que quando eu faço isso, é como se eu estivesse isolando a criança que está na minha frente. E a gente tem muito o hábito de querer consertar o que as nossas crianças falam pra gente. Então a criança fala assim, ai, tá doendo? Ah, nem tá doendo nada. Ai, mãe, me machucou. Não, não machucou, vem aqui, já passa. Então assim, a gente faz isso muitas vezes inconscientemente. E aquela hora que eu fiquei procurando pra ela, ai, faz na toalha, faz no... Ela não queria aquilo, ela não precisava daquilo. Então, às vezes, a gente tem que ter esse olhar observador para saber o que meu filho está precisando agora. O que eu posso fazer para ajudar ele? Tudo isso é para dizer que quando as crianças, e não só as crianças, mas quando os seres humanos estão em lugares seguros, em que eles podem se expressar, eles se tornam operacionais. O que significa esse operacionais? Gente, tá boa a imagem aqui? Que para mim não tá. Só confirma para mim. Eu vou falando, daí vocês vão me respondendo só se tá boa a imagem. Então, quando as crianças estão num lugar seguro, eles se tornam operacionais. O que significa isso? Eles têm uma capacidade maior de crescer e de aprender. Então, a gente fala que... Ah, tá, obrigada. Então, o que a gente fala? Que o segredo é trazer um ambiente seguro, emocionalmente também para a criança, e não só para a gente. Então, tá. Agora vem a parte aqui. Quando você vê uma pessoa, qual vocês acham que é a primeira... Ah, estou linda, muito obrigada. Até fiquei tímida agora. Mas, gente, me respondam aqui qual parte que vocês olham primeiro quando vocês encontram uma pessoa. Vou até tomar minha água para dar um tempo aí para vocês responderem. Qual é a primeira parte que vocês olham numa pessoa? Vamos ver o que vem aí. Para quem entrou agora, me responda, qual é a primeira parte do corpo que vocês olham, quando vocês encontram uma pessoa, qual é a primeira parte que vocês olham? Vamos pensar? Tem gente que fala que é o olho, ó, a Regi falou que é o rosto, o que mais? Qual parte que vocês... Olhos, rosto, o que mais? Vamos ver o que vai aparecer. Rosto também. Tem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Olhos, rosto. Foi o que a maioria respondeu aqui, né? E aí que tá. Vocês sabiam que foi feita uma pesquisa? Não é o olho, não é o rosto, não é o sapato que a outra pessoa tá usando, não é a marca da calça, não é o tênis. Sabe qual que é a primeira coisa? Isso foi feita uma pesquisa, tá, gente? A primeira coisa que nós olhamos são as mãos. Inconscientemente, a primeira coisa que nós olhamos numa pessoa são as mãos. E isso, gente, vem lá de quando nós ainda éramos os homens das cavernas, que por instinto de segurança, o que a gente fazia? A gente olhava para a mão para ver se tinha uma pedra, se tinha uma lança, se aquela pessoa era um amigo, se era um inimigo, se tinha alguma coisa que podia me ferir na mão ou não. Então, isso ficou. A primeira coisa que a gente olha numa pessoa é as mãos. E foi feita, inclusive, uma pesquisa para ver sobre os TEDx? Quais eram os que mais eram visualizados, os que mais eram virais. E eles descobriram que aqueles vídeos que as pessoas usavam mais as mãos eram os que mais que se tornavam virais. Às vezes não era nem pelo conteúdo, porque eles fizeram assim, eles contaram, tá, gente? Os movimentos das pessoas, por isso que eu tô falando bastante usando as mãos aqui. Mas eles descobriram que quando eu tô aqui, eu trago uma sensação de segurança. Agora, olha se eu fizesse isso aqui. Então, a gente sabe que quando eu faço isso aqui, alguma coisa vai acontecer. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa não muito boa. E quanto mais eu deixar as minhas mãos aqui atrás, mais vai dando uma sensação ruim no outro. Se eu estivesse frente a frente, vocês, eu não sei se é assim na internet, né? Aqui na live dá. Mas a gente daí vai gerando ansiedade, porque você tá esperando pra ver. E quando vem, as mãos... Ufa, essa pessoa não vai me atacar, essa pessoa não é meu inimigo, tô conseguindo ver a mão dela. Fez sentido isso pra vocês, que a gente conversou até aqui? E por que eu tô falando dos gestos? Eu posso chegar pra vocês e falar assim, gente, agora eu tenho uma grande ideia pra contar pra vocês. Uma grande ideia, que ela é maravilhosa. Faz sentido isso aqui, uma grande ideia, assim? Eu poderia falar? Nossa, eu tenho uma grande ideia para falar para vocês, né? Então, assim, o nosso cérebro humano,
ele dá 12,5 vezes mais peso aos gestos do outro do que às palavras do outro. Sabendo disso, que o cérebro dá mais peso para os movimentos e para os gestos, porque é próprio instinto nosso de segurança e de sobrevivência, por que a gente insiste muitas e muitas vezes em falar as coisas que a criança tem que fazer, ao invés de trazer a criança para experienciar, para fazer, para viver? Então, assim, a gente está falando de contágio emocional e vocês vão vendo que tudo vai se encaixando, porque nós somos, sim, contagiosos, emocionalmente e quimicamente contagiosos, né? Então, toda hora a gente está enviando sinais e codificando sinais de linguagem, sinal verbal e não verbal. A gente está toda hora se conectando, igual um sistema neuronal e de neurônios, a gente está toda hora se conectando com as pessoas. E aí é que vem um fato. Quanto mais eu me conecto com coisas que não me fazem bem, quanto mais eu me conecto com notícias que não são boas, quanto mais eu me conecto com filmes que trazem medo, sensações ruins, isso aí vai contagiando. Agora pensa, você vê uma coisa, ouvir e sentir, como isso vai ficando na gente, né? Então, assim, eu tô falando que a gente faz isso do contágio emocional, eu falei que a gente faz emocionalmente e quimicamente. Tem um estudo que eu até anotei aqui, um estudo da Stony Brook University, que eles fizeram. Gente, eu achei o máximo esse experimento. Olha o que eles fizeram para explicar esse contágio emocional. Eles pegaram um grupo de pessoas que estavam na esteira da academia correndo e pegaram a almofadinha que essas pessoas usavam para secar de suor. Eles começaram a pegar essas almofadas para fazer o experimento. E também eles pegaram de um outro grupo de paraquedistas que foram dar o primeiro salto. Então, que estavam com medo, e pegaram também essa almofada de suor dos dois grupos. O que eles fizeram? Eles pegaram um terceiro grupo de pessoas que não sabiam pelo que eles iam passar, tá? Então, assim, foram as cobaias, colocaram para fazer ressonância magnética e, por incrível que pareça, as áreas do cérebro das pessoas que cheiraram o suor dos paraquedistas acionou a área do cérebro do medo. Gente, não é sensacional isso? Pelo cheiro. E quando a gente fala que não é automático as coisas, que a gente sente, que as coisas acontecem automaticamente, então um cheiro pode me dar uma sensação assim. Agora pensa, nessa ressonância magnética, a área do cérebro que acendeu foi a do medo, que foi o mesmo medo que os paraquedistas que iam pular pela primeira vez sentiam, sem falar nada. Tem essa história, só pra gente começar a encaixar as coisas, e tem a história de como, né, da questão do experimento do Giacomo Rizzolatti, que ele fez lá na Itália nos anos 90. Ele estava estudando o movimento dos macacos. Então, o que ele fez? Ele pegou, colocou os macacos numa fila, colocou os eletrodos nos macacos, porque ele queria ver quando o macaco faz o movimento, qual área do cérebro dele é ativada. Então, ele colocou os eletrodos em todos os macacos, colocou os macacos em fila. E o que ele descobriu? O que o macaco tinha que fazer? O macaco tinha que pegar, colocar a mão no botão, girar o botão para ver qual área que ativava quando ele fazia isso aqui, para ele estudar, né? O que aconteceu? Mesmo no macaco que estava fazendo o movimento de girar o botão, tá? Então pensa, no macaco que girou o botão, acendeu uma área. Ele percebeu que nos macacos que estavam em fila observando, só observando, eles não fizeram o movimento, os macacos que estavam na fila observando o macaco da frente, as mesmas áreas do cérebro foram ativadas, as mesmas. Então o macaco de trás não fez o movimento, mas só de ele olhar o movimento do macaco da frente, a área do cérebro dele também se acendeu. Gente, o que é isso? Foi aí que surgiu os neurônios espelho, a descoberta dos neurônios espelho. Que eu não preciso estar fazendo alguma coisa, mas quando eu estou olhando, eu estou aprendendo aquela coisa.
Eu não preciso estar fazendo movimento, só de eu olhar eu aprendo. E aí que a gente vai entrar agora na corregulação, tá? Se eu sei que de observar eu consigo acionar essas zonas no cérebro, se eu sei que os gestos têm 12,5 vezes mais peso do que a fala ou do, né? A gente tem a maior oportunidade e chance de ver que as crianças não aprendem só eu falando. Então é no dia a dia, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, a experiência dela ver uma mãe se acalmando, a experiência dela ter um adulto do lado dela ajudando ela a lidar com as emoções, a experiência que ela vivencia quando ela vê alguém resolvendo algum problema, já traz a aprendizagem. Não preciso ficar falando toda hora, né? Isso a gente vai conversar, a gente tá falando agora dos pequenininhos, mas essa questão do neurônio espelho serve para nós adultos também. Nós somos assim também. Já pensou? Você já viu aquelas experiências, às vezes, que uma pessoa vai no meio da rua e ela fica assim, né? E ela fica olhando pro céu, ela fica um tempo lá. O que acontece com as pessoas que estão passando por ali? As pessoas olham para cima, falam, nossa, o que ela tá olhando, né? E tem um ainda que a mulher, ela ficou 20 minutos parando, olhando pro céu. Daí chegou uma outra pessoa assim, ai, ele vai pular? Então, assim, nem sabia o que estava acontecendo, mas já criou uma história na cabeça dela. Então, assim, as crianças, elas não podem ser o que elas não podem ver. Pegou, né? As crianças não podem ser o que elas não podem ver, porque elas, pelo simples fato de não experienciar, não ter a oportunidade. Gente, só me digam se vocês estão acompanhando até aqui, me dá um joinha que eu me sinto muito sozinha, sem coraçãozinho e sem sim, se tá tudo bem. É mais legal dar aula ao vivo, né, do que assim. Mas tá tudo bem? Manda um coração só pra eu ver que tá tudo bem por aí. Ó, a Kathleen falou assim, eu me acalmo sentando e ficando quieta uns segundos, mas minha filha fica do meu lado chorando, então fica difícil pra mim. Sim, Kathleen, aí que tá o maior problema, porque a gente, quando não tem, a gente precisa de rede de apoio, nós somos pessoas, nós precisamos de outras pessoas. Então não adianta nada você muitas vezes querer se acalmar e a tua filha tá chorando ali e você não ter o teu tempo. Então assim, rede de apoio é uma necessidade humana das pessoas, a gente não educa sozinho, a gente precisa de uma comunidade, de uma vila inteira. Então, voltando lá nessa questão das experiências do neurônio espelho e tudo, a gente tem que pensar, se nós somos contagiosos, tá? E aqui tem de várias formas. Tem a parte não verbal, que são as nossas microexpressões. Vocês já perceberam que a gente faz as mesmas caras? Se você for pensar, são as microexpressões universais, assim. Quando a gente tá com medo, a gente, né? A gente arregala o olho, arregala a pálpebra pra ver se você vai lutar, se você vai fugir, faz o som e aquilo gera uma ansiedade, e daí vai uma adrenalina. Então a gente tem essas nojo, né? Que todo mundo, você já viu que todo mundo vai pra trás assim? Ui, então a gente tem, quando tá assustado, a gente tem essas microexpressões universais porque é a forma da gente expressar também pro outro, estamos em perigo, vai acontecer alguma coisa, se prepara, ou você corre, ou você foge, ou você luta. Então a gente faz essas mesmas microexpressões. Então a gente se contagia de forma não verbal, verbalmente também. Então o que eu escuto, o que eu falo, o que eu vejo, né? O que eu tô escutando, se alguém fala pra mim, ai, corra que vai ter alguma coisa aí, a gente já sai correndo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que tem, mas a gente é contagioso sim. Agora é a pergunta, se nós somos contagiosos, não, né? Falando da parte não verbal, da parte verbal, aí vem, como que a gente pode fazer para cuidar do que a gente também espalha? Ou como nós estamos lidando com as nossas emoções antes de querer exigir que a criança tenha uma excelência emocional e me mostre que ela aprendeu tudo se ela não vivenciou aquilo no núcleo familiar dela, no núcleo familiar não só em casa, mas na escola, né? Então como que é isso? E aqui que a gente vai entrar na primeira questão, tá? Quando as pessoas falam assim, o que eu faço para parar uma crise? Gente, a gente não para uma crise. Se a crise aconteceu, alguma coisa já dentro da criança ou de você já se desestruturou. A gente pode encontrar meios para amenizar e
se acalmar, né? Pra dar uma acalmada. Então, assim, sabe quando o leite tá fervendo? Então, você coloca o leite lá pra ferver, que volta e meia acontece, você tava olhando o tempo todo. Você tava ali olhando o tempo todo, mas na hora que você saiu, ele esparrama. Não adianta a gente pegar e querer desligar o gás do fogão e esperar que na hora o leite pare de ferver para fora. Vocês já perceberam isso? Quando você desliga o leite que está fervendo, quando você desliga, o leite ainda termina, né? Sai mais um pouco para fora, ele explode mais um pouco e depois ele... Ó, a Regi escreveu, a gente acolhe e administra a crise. Isso mesmo. A gente não pode entrar em qualquer relacionamento, em qualquer conflito, achando que a gente vai acabar com as crises. A gente vai entender as crises. A gente vai entender por que a crise começou. E a gente, quando a criança estiver calma, e eu vou repetir, quando a criança estiver calma, quando você estiver calmo, daí você vai encontrar rotas de fuga. Então, assim... Querer acabar com a crise é querer desligar o fogão lá do leite fervendo e esperar que volte o leite tudo para dentro de volta. E não volta. Tem um ciclo da crise, tá? Então, assim, a crise aconteceu porque alguma coisa explodiu aquele gatilho, engatilhou. Aquilo escalonou, daí entra na crise, daí precisa, nessa crise, de uma recuperação dela, uma depressão emocional, e essa depressão emocional não é depressão de, essa depressão que a gente conhece, mas assim, aquele estado emocional que estava eufórico, vai chegar uma hora que ele vai abaixar, para depois normalizar. Então, eu querer desligar o fogão para a crise, para o leite parar de derramar na hora que já está derramando, gente, é ir contra ao que a criança, ao que o outro adulto está precisando naquele momento. Na hora que tá na crise, a criança não pensa, ela já tá desestruturada, e nós também, gente, quando nós estamos em crise, nós não pensamos direito. Por isso que a gente fala, a gente não pode querer resolver as coisas na hora que elas acontecem, na hora que a gente tá desestruturada, na hora que a gente tá fervendo. E tem uma outra coisa, quando a gente entra em crise emocional, o cortisol, que ele é secretado durante essa crise, ele continua sendo excretado. Gente, presta atenção nisso. Ele continua sendo excretado mesmo após a exposição do agente estressor. Então, se eu passei por uma crise, se eu passei por um momento que me desestruturou emocionalmente e fisicamente, né, que me tirou do sério, o cortisol ainda está sendo liberado. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, teve lá, deu um ataque de birra, vamos falar birra assim, e agora tá aí todo, né? Gente, não. É um processo de recuperação depois dessa crise. Então, a crise aconteceu, depois tem que ter aquele processo de recuperação, as emoções se acalmam e daí volta à normalidade. Então, a primeira coisa pra gente lembrar sempre, eu não paro a crise. Eu administro a crise, eu ajudo a criança, eu dou todas aquelas experiências que aquela pessoa... Gente, eu vou falar pessoa porque não é só pra criança. Eu preciso ser aquele adulto calmo que vai trazer essa sensação de tranquilidade para depois pensar, né? Então, assim, eu já falei aqui em uma das lives, mas eu vou falar de volta. Quando um bebê nasce, os pediatras, os enfermeiros e os médicos, eles usam a escala de Apgar. Apgar é a sigla para aparência, pulso, gestos, atividade e respiração. Eles usam essas 5 formas para ver se o bebê precisa ir para UTI ou se o bebê tá bom, se ele tá preparado, né? Se ele já pode sair dali. Nós precisávamos ter esse senso de olhar com esse olhar. Então, se a minha criança tá ali, eu preciso ver qual é a aparência dela, como tá a respiração dela, como tá os gestos dela, será que ela tá num ambiente estressor ou não? Será que ela vai estar se desestruturando ou não? O que eu posso fazer para ajudar ela? E se a gente for pensar na nossa construção de como nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, a gente aprendeu por 3 caminhos, tá? Eu vou falar 3 porque são vários, mas eles vão se encaixando nesses pedaços. A primeira é a repressão, que foi: eu não posso falar sobre as minhas emoções, não é seguro eu sentir nada, porque se eu sentir eu sou uma má criança, eu sou ruim, eu não sei o quê. Então a gente foi guardando, foi reprimindo. Quando adulto, qualquer coisa engatilha a gente. Qualquer coisa faz a gente explodir
Mas daí a gente leva aquela vida corrida mesmo, que tá sempre ocupado, sempre ocupado, sempre ocupado, porque não tem tempo de olhar para os próprios sentimentos. Porque a gente reprime tanto que acha que não, que ter sentimentos não é saudável ou não é ter valor. Então a gente veio de uma cultura que perpetuou isso, né? Então você não pode chorar, chorar é feio, imagine os homens. Os homens hoje em dia que tem que falar assim, chorar é feio, homem não pode chorar. Gente, claro que pode, precisa. Lembra que no começo da live a gente falou, nós somos todos aviões cheios de emoções e a gente precisa de um lugar seguro para descompactar as coisas. A gente precisa ser olhado, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ser amado. O segundo é a agressão. São aquelas crianças e aquelas pessoas que vivem em ambientes tóxicos, agressivos e que levam isso para a vida adulta também. Todos aqueles burburinhos, chega uma hora que explode e daí vem com autocobrança, vem com eu não sou bom o suficiente, vem a violência. Então, assim, a violência nunca é o resultado, né? Nunca é. Tem um caminho gigante para chegar até lá. E entender isso, como que a gente pode ajudar. Outra coisa, então, foi repressão, a agressão. E o terceiro caminho que a gente pode aprender a lidar com as nossas emoções é pela expressão. É por a gente se sentir bem, em poder sentir o que a gente sente. Então, eu sou amada e sou aceita por tudo que eu sinto, as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa pensar é como eu estou educando agora meu filho, como eu estou dando essas experiências que ele precisa, mas não só para ele, como eu estou passando pelos meus momentos difíceis, como eu estou gerindo as minhas emoções, né? É um caminho, gente. Sou exemplo dessa repressão de emoção. Aos 45 anos, a psicóloga me disse, você está analfabeto emocional. Perfeito, perfeito. Porque a gente não aprendeu. O que a gente aprendeu na nossa, né? Que é a pedagogia corretiva, a gente aprendeu a fazer. Mas a gente não aprendeu a ser. A gente não aprendeu a ser. Deu presente para mim um livro intitulado Emocionar. Muito bom. E que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, porque a gente precisa olhar para isso sempre, né? Agora, se a gente vai pensar, a gente já agora falou do contágio emocional e de como isso acontece. Vamos pensar em nós adultos, tá? Quando a gente está passando por um dia ruim, quando a gente não tá bem, quando aconteceu alguma coisa que desestruturou a gente, quando a gente está em crise, quando a gente está mal, quando a gente está precisando de alguma coisa, muitas vezes a autorregulação não é suficiente. Justamente por isso, porque a gente não aprendeu a fazer isso. E o que a gente precisa? A gente precisa dos outros. E é aí que entra a corregulação, porque a gente fica tão, né? A gente exige tanto que as crianças saibam lidar com as emoções delas, mas as pessoas precisam de pessoas. E o que é corregulação? É o processo de alguém que está naquele momento com o sistema nervoso regulado, que compartilha a calma com o outro, que compartilha, respira, vai dar tudo certo, vamos tomar uma água primeiro, você precisa se acalmar. Se nós adultos precisamos de outros adultos, e se nós adultos precisamos de um esporte, se a gente precisa da natureza, se a gente precisa de pessoas, como que a gente vai exigir que uma criança faça sozinha, aprende sozinha? Aí entra a Damares na minha vida. Regi, obrigada. Gente, eu faço mentoria de educação e de educar com respeito. Quem quiser, vem comigo, porque é uma jornada linda, né, Regi? Mas o que acontece? A gente tem que ser capaz, quando é adulto, de não exigir só, não querer mudar a criança, o comportamento da minha criança, mas fazer aquele processo para dentro, de gerenciar as nossas emoções, de gerenciar as nossas palavras, procurar rotas alternativas. Nossa, se eu sei que eu sempre ajo assim, e se eu agora, que maravilha, que agora eu tenho consciência que esse não é o caminho que eu quero seguir, o que eu posso fazer? O que eu posso levar adiante? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer para crescer? O que eu posso tornar disponível agora, né? E a gente fala que existem muitos caminhos para educar de forma consciente, muitos e vários. Só que pra gente conseguir encontrar um, a gente tem que tornar ele visível, a gente tem que olhar, nossa, mas é verdade, dá pra ir por aqui. Eu não preciso seguir essa trilha aqui que minha avó, que minha bisavó, que meu pai mandou eu seguir. Eu posso, nossa, se eu for por esse lado aqui, esse caminho é mais leve, esse caminho é mais amoroso, esse caminho dá mais certo, esse caminho não pensa agora no presente, mas pensa lá no futuro. E a gente começa a quebrar padrões,
pelo simples fato de se conhecer. Conhecer qual é a sua trilha, não a trilha que a Damares falou para você seguir. Não a trilha que tantas metodologias mandaram você seguir, mas a metodologia que, nossa, tocou meu coração. É conhecer suas necessidades, verbalizar, aprender a verbalizar. Nós adultos, a gente não conhece quais são as nossas necessidades. Muitas vezes a gente está precisando de segurança e a gente explode porque o que eu mais precisava era naquela hora que alguém me ouvisse. Tá vendo como é tudo assim? Tudo é um processo. Então eu não posso exigir que a partir de hoje eu vou sair do analfabetismo emocional e que hoje eu já vou fazer tudo perfeito. Não é assim. Se a gente for pensar que as crianças aprendem pelas emoções que elas vivenciam, os adultos também aprendem pelas emoções que eles vivenciam. Então eu não posso exigir uma autorregulação do meu filho que tem, às vezes, nem uma mãozinha cheia, né? Tem 2, tem 3, é bebê. Tem assim, tem 8, tem 7, independente. De um adulto de 45 anos, eu não posso exigir uma autorregulação que ele seja capaz de fazer sozinho. Isso é um processo e a gente tem que caminhar para ele. A gente tem que ir atrás dele. E tem uma frase que eu trouxe aqui para finalizar a nossa live, da Brooke Hampton, que ela fala assim: fale com seus filhos como se eles fossem os humanos mais sábios, gentis, mais bonitos e mágicos da Terra. Pois o que eles acreditam é o que eles se tornarão. E agora eu vou olhar aqui diretamente para você aprender a olhar para você como também o ser humano mais sábio, mais gentil, mais cheio de valor, mais cheio de vida, porque nós estamos caminhando. Então, tudo que a gente acredita que a gente consegue alcançar, a gente vai dando passinhos para alcançar. A gente vai descobrindo e desbravando essa trilha, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Bom, gente, não sei se fez sentido, se vocês entenderam a diferença de corregulação, que é ter esse adulto que tá com o sistema, né, nervoso calmo, que ajuda a acalmar o outro. E a autorregulação é quando eu começo a fazer esse caminho de gerir os meus próprios sentimentos. Quando eu me coloco na posição, gente, agora eu sou adulta, eu não sou mais aquela criança. Eu preciso ressignificar isso. Eu preciso virar a chave, eu preciso continuar, eu preciso quebrar o ciclo para que os meus filhos também tenham uma inteligência emocional. Para que os meus filhos sejam seres seguros, autônomos, confiantes, alegres, felizes. Mas isso não significa que eles não vão chorar, que eles não vão sentir, que eles não vão precisar de mim. Então, gente, não é a gente estar calmo 100% do tempo, ou viver, né, assim, zen. Não é, mas a gente saber se corregular com o mundo. Então, se eu não tô bem, eu vou pra natureza. Se eu não tô bem, eu vou ler. Se eu não tô bem, eu vou tomar uma água. Vou tomar uma água. Se eu não tô bem, eu vou encontrar um caminho para eu me sentir bem de novo. E aqui, sempre para terminar, fica aquele meu convite. Se você acha que agora é o teu momento, se é o seu caminho, tem um curso, ele é gravado, então você fica com ele para sempre, que eu falo justamente sobre isso, sobre os passos do desenvolvimento infantil, sobre o que esperar da criança ou não, sobre como trabalhar também essa nossa inteligência emocional a partir do momento que eu estou entendendo o outro. Então fica um convite para vocês virem de uma forma pedagógica, olhar, leve, científica, para a gente conseguir cada dia mais fazer o quê? Amorosar o mundo, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de olho no olho, o mundo precisa de eu acredito em você, você é capaz, você vai conseguir, e que aos poucos a gente comece cada vez mais ser um dínamo gerador, né? Que a gente consiga contagiar o mundo com as coisas boas, porque tem muita coisa boa acontecendo, a gente só precisa ter olhos para ver. Então fica o convite, quem quiser saber do curso me manda uma mensagem. Eu vou deixar agora, como eu sempre faço em todas as lives, a primeira pessoa que falar eu quero vai ganhar um cupom de 10% de desconto no curso. E nos vemos na próxima quinta-feira. Muito obrigada por essa meia hora, nem sei se deu meia hora ou se passou um pouquinho, mas obrigada por vocês também se disponibilizarem nesse tempo, nas quintas-feiras, de aprender a ser, porque aprender a fazer, gente, isso é fácil, a gente corre atrás, mas aprender a ser é um movimento que precisa ser diário e toda hora. Ó, já tem um quero, então me manda lá uma mensagem que eu te dou o cupom, tá bom? Gente, obrigada, até a próxima quinta e vamos continuar amorosando juntos, porque eu sozinha não faço nada, mas nós juntos fazemos maravilhas. Beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!